Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Olá, Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. Você sabe que eu não sou assim de me deslumbrar com facilidade. Então, procuro colocar os pés no chão e dizer o seguinte, tentar explicar, justificar, compreender esse momento da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Depois da parada para a data FIFA, a dupla Grenal enfrentou dois dos piores times do campeonato, América Mineiro e Curitiba. Só inverteram a ordem. O Grêmio pegou a América quinta e o Curitiba ontem, e o Inter, por sua vez, o Curitiba na quinta e o América ontem. Quando você enfrenta um time dessa parte de baixo da tabela, um time que visivelmente e de forma assim muito clara, de forma muito evidente, tem menos qualidade técnica, o que você tem que fazer? Você tem que ganhar, jogar bem, de preferência fazer saldo, porque saldo vai ser importante, pode ser importante ali na frente. Foi isso que a dupla Grenal fez. Mas mais necessariamente o Grêmio. O Inter não chegou a fazer saldo, teve duas vitórias magras, mas enfim, teve duas fora vitórias, de casa, inclusive né? Fora de casa. Fora de casa. Esse foi o adicional no caso do Inter. O Grêmio teve o adicional de conseguir saldo. O Grêmio fez 2 gols de saldo contra o América, um 3-1, e 4 gols de saldo contra o Curitiba, um 5-1. O Inter não fez saldo, foram 2 vitórias simples, mas foram 2 vitórias fora de casa, ou seja, o Inter vai receber esses times do Beira-Rio no segundo turno. Então, eu não me animo ao ponto de dizer que a dupla Grenal subiu o seu patamar, que ela entrou numa situação diferenciada em termos de Campeonato Brasileiro. Eu não vou tanto por esse lado, embora o Grêmio seja hoje o vice-líder da competição, isso não é pouca coisa, tá? Eu vou por um lado de avaliação de que a dupla Grenal cumpriu o seu papel, o que não é ruim, pelo contrário, a dupla Grenal cumpriu o seu papel. Ah, mas o Inter teve dificuldades? Teve, não tem problema, o Grêmio também teve, o Grêmio contra o América só virou o jogo 11-10, 11-11 perdia. A tabela, ela não pergunta o contexto, a tabela te apresenta o dado. O Inter pegou o América e Curitiba, fez 6 pontos. O Grêmio pegou os dois e fez os mesmos 6 pontos. Ótimo. Acho que os dois, entendendo isso, eles estão bem encaminhados no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que a dupla Grenal vai brigar por título nessa competição, embora, eu repito, o Grêmio seja hoje o vice-líder. Mas ela cumpriu o seu objetivo. No caso do Inter, 2 jogadores que fizeram os gols ontem, 2 jogadores bastante contestados por imprensa e torcida, e acho que contestados merecidamente, não são grandes jogadores, embora ontem tenham feito gols, o Jean Dias e o Alemão. E no caso do Grêmio, mais uma atuação monumental do Luis Soares, mais uma atuação extraordinária do Vijaçante, que vem se tornando nos últimos tempos aí o segundo melhor jogador do Grêmio. Acho que é correto afirmar que nos últimos aí 8, 10 jogos o Vijaçante está jogando até mais do que o Bitelo, o que também não é pouca coisa. E tá jogando muito também. Que também tá jogando Pra mim muito. jogou muito ontem. Para mim também jogou muito. Foram os 3 melhores do Grêmio. Eu quero colocar mais um também, Reinaldo. Reinaldo, você achou? Criticado, mas Você está achou? jogando Você achou? muito. Me permite uma parte, né, como diria o velho Brizola? Sim. No caso do Vijaçante, ele já tá no Grêmio há uns 2 anos, mais ou menos. Ele chega final de 21, né? Pois é. Ele, 1 ano e meio, então, no mínimo. É. O que aconteceu? Ele estava jogando em posição errada, não estava entrosado com o grupo, porque ele é da seleção paraguaia. Seleção paraguaia. Né? Então, O Vijaçante chega no Grêmio, oriundo do Cerro Porteño, ele chega no Grêmio como um segundo volante que era colocado algumas vezes pelo Wagner Mancini, que o América o tenha, até como meia. Até... Muito bom. Muito bom. 1-0 pra ti. Gol. Eu vi esses dias, vocês, agora eu que peço uma parte. Eu vi esses dias uma não sei se era entrevista, porque eu não sei se o Edmundo participa de alguma mesa redonda, se ele estava sendo entrevistado. Eu vi só hoje em dia, moda, um corte na internet do Edmundo falando que o Fernando Diniz é o técnico que pega um jogador nota 5 e faz o jogador virar nota 7 nas mãos dele. Era uma crítica ao técnico do Vasco que foi demitido, que o técnico do Vasco fazia o cara, pegava um cara nota 7 e fazia virar 5. O Vijaçante, eu acho que tem um pouco isso, não que ele seja 5, mas 5 no caso na nota, mas sim na posição, por isso que eu lembrei. Ele chega no Grêmio como um segundo ou até terceiro jogador de meio. Eu lembro que o Wagner Mancini, que o América o tenha, escalava Thiago Santos, Lucas Silva e Vijaçante. É óbvio, só podia acontecer uma coisa, rebaixamento. É claro, caiu para a segunda divisão assim.
O que fez, e aí é o mérito do Roger, o ano passado. O Roger contou isso numa coletiva. O Roger disse, cara, eu olhava o Vijaçante jogar e digo, esse cara tem bola. Por que ele não joga a bola que ele tem? Pegou o telefone, telefonou pro Arce. Arce é jogador do Grêmio, que jogou com o Roger anos e anos no Grêmio, e que foi técnico do Vijaçante na seleção paraguaia. Telefonou pro Arce. Arce, eu tenho o cara aqui, o Vijaçante, que, pô, eu vejo que ele tem bola, mas e aí? Aí o Arce disse, não, Roger, faz o seguinte, bota ele de cabeça de área. Aí o Roger disse, cabeça de área? Não, bota de 5. Abre o meio campo com ele, vamos ver o que dá. O Roger contou isso numa coletiva, claro que com outras palavras. O Roger começou a botar o Vijaçante de 5, e o Vijaçante foi um grande destaque do Grêmio na Série B do Brasileiro. E aí tinha aquela dúvida, que eu também tinha. Pá, Série B é uma coisa, vamos ver na Série A. E na Série A ele tá dando conta do recado. Tá jogando muito bem o Vijaçante. É impressionante porque ele defende lá atrás e vai lá na frente fazer gol. Aquele do jogo Benítez seguido que ele que faz jogou hoje gol. no América, aquele que tava no Grêmio. É, aquele que tava no Grêmio. Não reconheceu pelas coxinhas coladas? Meu... Quem? Qual é o jogador que tá falando? Benítez. Ah, o Benítez, é. Não reconheceu pelas Como coxinhas é que coladas? aquele homem foi contratado? É. Reserva do América. Agora eu Reserva da espero, Entrou mal. eu Claro que espero entrou que eu espero que o Carbajo venha a repetir o Vilaçante também. O Carbajo é outro que, no meu entender, pelo menos, não tá jogando nada. Esse foi... Ontem eu gravei um vídeo longo depois do jogo e, claro, foquei muito mais nos pontos positivos, um 5-1, afinal de contas, né? Falei de Soares, Reinaldo, Vijaçante, caras que foram muito bem, mas para mim o ponto fraco do jogo ontem foi o Carbajo. O gol do Coritiba é um gol em cima do Carbajo. O Aleph Manga dribla o Carbajo na origem da jogada, ele podia cometer a falta, não cometeu, tá bem, não vou condenar. Dá o tapa, recebe na frente, arranca e o Carbajo simplesmente para. É o Carbajo, Enquanto é um cara à procura Aleph do seu Manga. lugar ainda, né? É. E ontem E eu acho que quando o PP voltar, Nestor, desculpa, eu acho que a tendência é o Carbajo deixar o time. deixar o time, né? E ontem os torcedores do Grêmio ficaram muito felizes com o resultado, mas ficaram muito preocupados, porque ao que tudo indica, né? O Soares, pelas palavras do treinador do Grêmio, deve estar saindo do Grêmio, provavelmente para jogar em outro clube, porque não é possível com o futebol que ele apresenta, que é de altíssima qualidade, que ele vá, isso é opinião minha, né? Ao que parece que ele vai se aposentar com essa idade, deve estar sendo acertada a saída dele do Grêmio. E o Renato, mais uma vez, confirmou o seu boquirrotismo, né? O Grêmio pediu por esse assunto ficar circunscrito à diretoria, mas o Renato não suporta não falar, não ser protagonista sobre coisas importantes. Ele tem que dar o pitaco dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, não, eu sei que vocês da imprensa gostaram porque vai dar razão alguma até, mas vamos dizer assim, num clube organizado, se um presidente de um clube ou um diretor de futebol diz que uma coisa está circunscrita a ele, é importante porque pode haver uma tentativa de que ele fique ou coisa parecida, né? O Renato ontem ele não conseguiu fechar a boca de novo. Já tinha acontecido no passado em outras ocasiões, aconteceu esse ano ao invocar uma coletiva para falar 1 hora do Adriel, ele não consegue não ser o protagonista. Mas Vamos falar de Inter? Vamos, só deixa eu fechar do Renato, o Guilherme, para dizer que o Renato ele foi razoável ao estabelecer um meio termo e eu gostei dessa parte da afirmação do Renato. A informação ela não é falsa, tá? Sobre a questão do Soares pensar em aposentadoria. O que não quer dizer que o Soares vai sair do Grêmio hoje, passar no INSS e se aposentar tarde. Claro que não quer dizer isso. Mas o Soares tem Bom, eu também penso em me aposentar. Fortes dores no joelho. Ontem o Soares saiu lesionado de campo. Ontem o Soares pediu para sair, a TV mostrou, ele botou o Renato botou um adendo, ele botou a possibilidade de ele jogar. O que o Renato falou, é por isso que eu achei interessante falar do Renato, é o seguinte, ó, aspas literais para o Renato, é um assunto delicado, não vamos condenar nem os jornalistas e nem o clube. Concordo com o Renato, tem coisa que o clube não pode falar. Tem coisa acontecendo sim, mas quem sabe mais para frente eu falo. Ele tem dores no joelho, mas tem outras coisas acontecendo também. Espero que tenha um final feliz. Então ele desmentiu o diretor de futebol, de alguma forma, desmentiu o diretor de futebol. Sim. Porque o diretor de futebol mais falou sobre a questão da aposentadoria, que eu acredito que ele não cogita de se aposentar. Se aposentar um dia vai, mas se aposentar ele não pensa em aposentar. Um dia todos vamos. Com esse futebol, pois é, então eu acho que a notícia da aposentadoria não era verdadeira.
Eu acho que ele não cogitou de se Não, aposentar. a imediata não. Não acho que se aposentar. A Então, imediata, não. mas o que se vendeu foi que era imediato. Então, nesse ponto, mas tudo bem. Mas agora, o Renato, ontem, depois do jogo, daquela euforia toda, ele jogou um balde de água fria na torcida do Grêmio. Um assunto que é de diretoria. Ele não suportou ficar calado e trouxe uma preocupação a todo sujeito que torce pelo Grêmio e até não vou ser demagogo, a todos que gostam do bom futebol. Agora vem aí o Emer Valencia, que é um grande jogador. Do adversário, mas abrilhanta o futebol. Então todos que gostam do bom futebol, os uruguaios que acompanham o futebol aqui, ele colocou um balde, uma ducha de água fria num assunto que estava circunscrito à diretoria. Eu penso, pela fala do Renato, interpretação, né? Que o Soares realmente está saindo. Ele falou isso para ele dizer, olha, eu falei lá para você. Ele foi muito claro ao dizer que há outras coisas, tá? Deixou aberto o que é. E eu que acho outra coisa é? Aposentadoria. Eu acho que até esse ponto que o Renato deixa aberto, ele tem direito de deixar aberto e acho que até faz bem, porque assim como o Renato disse que não há como desmerecer nenhum nem outro, eu também entendo, tem coisas que o clube não pode falar. Eu absolutamente compreendo, tem coisas que o clube não pode vir a público dizer. E acho que nesse caso o Renato está certo. O que eu gostaria, e venho dizendo isso há algum tempo, desde antes do Renato falar e antes do Calef falar, eu gostaria de ouvir um médico do Grêmio. Porque eu acho que nós temos muitas perguntas jornalísticas aos médicos do Grêmio. Uma coisa. Jeromel, quando é que volta? Soares, Bruno Vini, João Pedro, Ferreira. Essa comunicação é ruim no Grêmio, né? Ela deixa questões o Jeromel, que o departamento médico do Grêmio pode resolver. O Jeromel, eu compreendo perfeitamente a ânsia da empresa, e isso é natural de todo bom profissional de imprensa. Mas se o clube pede, desloca um diretor de futebol para falar sobre um tema, pede que esse assunto fique circunscrito. Tu achas correto que o treinador, orientado que o assunto está sob a diretoria, ele se manifeste sobre um assunto que o assunto é da diretoria? Ele pediu... A não ser que haja talvez não um acordo, mas um combinado entre os dirigentes e a entrevista tenha ido por um outro tom. Colorado! Isso pode ter acontecido. E aí, Internacional? Ener Valencia chegou essa madrugada, o Jurandir Soares. Chegou no aeroporto Salgado Filho e chegou com festa dos torcedores. O Marcelo Salzano, repórter da Guaíba, acompanhou a chegada. Foram centenas de torcedores do Inter. Fizeram uma festa e já era madrugada, era quase 1 da manhã quando chegou o Ener Valencia. Não vai jogar quarta-feira ainda, evidentemente, mas vai ser apresentado de forma oficial hoje à noite no Gigantinho, num grande evento que o Inter está programando e que, obviamente, a Guaíba vai acompanhar, inclusive com live, com imagens do Ener Valencia sendo apresentado como novo centroavante do Inter. Inter que joga quarta-feira, uma decisão contra o Independiente Medellín, 7 da noite. O Inter precisa vencer, tá? Eu tô vendo alguns colorados, talvez que não saibam da combinação, dizendo, não precisa vencer, o empate basta. Não, o empate basta desde que você conclua que o Nacional vai perder para o Metropolitanos, o que não vai, tá? Então o Inter tem que ganhar. Não, e é em casa jogo agora. Decisivo no Beira-Rio, quarta-feira. Jogo decisivo. Mas ele já joga? Valência? Não. Valência só em julho. Julho, no caso, não na primeira semana, vai ter que chegar, adaptar. Sim. Eu calcularia mais uns... Aí é achismo, tá? Mais umas 2 semanas.